Pai do Senhor, meus amados, aqui vamos ler Ezequiel, capítulo 37, versículo do 1 ao 4. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos. Disse-lhe: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Glória a Deus, a gente vê aqui que Ezequiel conta para nós, através do Espírito Santo de Deus, a história, da visão do vale. E ali Ezequiel diz que o Senhor pega ele com as mãos e leva ele em espírito, não é? E ali também Ezequiel fala que o Senhor coloca ele no meio de um vale. E também mostra que era ossos, que aquele vale era cheio de ossos. Também o Senhor faz ele andar ao redor do vale e ver que tinha muitos ossos. E também faz ele ver o estado daqueles ossos, que aqueles ossos já estavam secos, já estava já quase em decomposição. E também, depois de tudo isso, Deus pergunta a Ezequiel, pergunta a ele, e ele fala que se poderia viver aqueles ossos. E Ezequiel, pelo Espírito Santo de Deus, acredito que diz: Senhor Jeová, tu o sabes. Glória a Deus. Mesmo assim, é comigo e é com você. Às vezes estamos num problema, estamos numa situação muito complicada, muito delicada, às vezes pensando que não vamos vencer. E Deus, Ele mostra o nosso problema para nós. Se você for analisar, se você for refletir no problema que você está passando, Deus mostra, aleluia, qual é o problema. Deus mostra ao redor do problema, vê qual como é a situação do problema. Deus mostra, glória a Deus, aleluia, se o problema é grande, Deus mostra o estado que está o nosso problema. E depois Ele faz que nem os discípulos, Ele prova a minha e a tua fé. Deus, às vezes, porque para Jó não tinha feito nada, mas Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó. Glória a Deus, aleluia. Deus colocou Jó naquela situação por permissão dele, porque ele sabia que Jó não ia pecar contra ele. Então Deus colocou Jó naquela situação. Deus fez Jó passar por algo difícil, algo complicado. Glória a Deus, aleluia. Mas Jó permaneceu firme com a fé. Também nós vemos num barco que Deus prova os discípulos naquele barco. Glória a Deus, aleluia. No meio daquela tempestade, aleluia, os discípulos ficam apavorados, ficam com medo naquela situação. E Deus pergunta aos discípulos, homens de poucas fé, glória a Deus, aleluia, porque Deus andava com os discípulos, Deus estava com os discípulos, mas os discípulos ainda temia, ainda não tinha uma fé perfeita nele. Glória a Deus. Também nós vemos, várias situações. E aqui, na vida de Ezequiel, Deus coloca Ezequiel no meio daquele vale. Deus faz Ezequiel ver a situação, e depois Deus pergunta a Ezequiel, e Ezequiel diz: Senhor Jeová, tu sabes. Então Deus sabe de todas as coisas. O que você está passando, o que você está enfrentando, tá difícil, tá complicado, tá às vezes doendo, machucando, mas Deus, Ele sabe, Ele tá provando a minha e a tua fé. Então não desista, glória a Deus, aleluia, porque Ele está provando a minha e a tua fé. Então entregue na mão de Deus e confie, porque Ele sabe de todas as coisas. O Salmo 139 fala: Senhor, tu me sondaste e me conhece, tu conheces o meu assentar, Senhor, tu conheces tudo de mim. Então
Deus, ele conhece o que você está passando. Ele às vezes te coloca no problema, mas ele vai ver você ver como é que está naquele problema. Para você, aquele problema é grande, aquele problema não tem mais jeito. Mas para Deus não existe impossível. Para Deus há jeito. E quando Deus colocou Ezequiel naquele vale, Ezequiel não entendia. Ezequiel, glória a Deus, eu creio que ele não estava entendendo porque estava naquele vale, porque ele estava mostrando tudo aquilo. Mas depois Deus explicou a Ezequiel, dizendo que aquele vale que ele estava era a casa de Israel, que a casa de Israel tinha pecado, tinha perdido a esperança, tinha evanecido, e Deus estava dando uma oportunidade de reaviver a casa de Israel. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus, ele vai te explicar porque você está passando por isso, porque você está enfrentando isso. Tá doendo, tá difícil, tá machucando, mas calma, ele vai te explicar porque você está enfrentando tudo isso. Aleluia, calma, tenha paciência. Deus, ele está no controle da tua situação. Para Ezequiel também não era fácil. Imagine, ele estar naquele vale, ver aquela situação, naquele problema, ver aquele estado e depois Deus perguntar se poderia viver aqueles ossos para eles, ser humano. Com certeza, para nós, se Deus fizesse essa pergunta na situação que nós estamos vivendo, para nós, no momento, às vezes dizia: não, Senhor, eu não vejo mais jeito, eu não vejo mais situação. Mas o Espírito Santo de Deus, ele falou para Ezequiel, ele deu a resposta certa a Ezequiel, dizendo que o Senhor sabia de todas as coisas, e realmente o Senhor sabe de todas as coisas. Então, não desista, porque Deus, ele sabe a situação do teu problema, Deus, ele sabe onde está doendo, no tempo certo ele vai agir. Aleluia. Os discípulos, eles ficaram com medo naquela tempestade, mas Deus só queria ver a fé dos discípulos, porque Deus ensinou os discípulos, os discípulos viu Jesus ressuscitar, viu Jesus expulsar demônio, viu Jesus, aleluia, ressuscitar mortos, aleluia, viu Jesus fazer milagres, transformar, multiplicar pães, quando Deus pôs os discípulos em experiência, os discípulos ainda não estavam prontos, a fé dos discípulos ainda não estava totalmente aperfeiçoada, porque eles tiveram medo, aleluia, mas Deus queria que ele usasse a sua fé naquele problema. E aí ele até diz: que homem é este? Então ele não conhecia realmente o Jesus que estava com ele, o mestre que estava ao seu lado. Aleluia. E Jesus queria mais proximidade, mais intimidade. Talvez eu e você esteja assim, porque nós estamos passando por isso. É porque às vezes a gente se angustia, somos seres humanos, mas Jesus quer que a gente conheça mais ele e veja que para ele não existe problema, não existe causa, não existe situações, não existe nada que ele não seja capaz de fazer ou de resolver. Se você está clamando, se você está esperando, se você está, aleluia, glória a Deus, se consagrando e confiando no Senhor, ele não te decepciona. Deus é o único que nunca decepciona a nós. Então, espere, aguarde e use a sua fé, porque ele tá, Deus está esperando que você use a sua fé e confie nele. Glória a Deus, porque ele vai resolver. E que Deus continue abençoando a cada um de nós. Amém.